Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo da salinha. E o que será a aula de hoje? O que será que vamos falar, hein? Vocês, algum dia, já foram pedidos? Alguém já pediu para vocês? Vocês já foram tentados? Alguém já pediu para vocês fazerem algo contrário ao que está na Bíblia? Algo que a Bíblia diz que é errado? Alguém já tentou convencer vocês a isso? E o que vocês fizeram? Vocês já tiveram a oportunidade de defender a sua fé? Então hoje vamos aprender como fazer isso. Certo dia, o rei Nabucodonosor, esse aqui, teve construída uma estátua de ouro para si mesmo. Vamos dizer que é esta aqui, a estátua do rei Nabucodonosor. Uma estátua de ouro que era tão alta quanto uma torre. Então, ele chamou todos os homens importantes em um arauto e anunciou. E o rei Nabucodonosor anunciou: ao som de instrumentos musicais, todos deverão prostrar-se e homenagear a estátua de ouro. Aquele que não seguir as ordens será colocado dentro de uma fornalha ardente. Seria colocado dentro do fogo, pessoal. Entretanto, existiam 3 homens naquele lugar: Sadraque, Mesaque e Abidnego, que adoravam a Deus. Eles se recusaram a curvar-se diante da estátua. Eles ouviram o que tinham que fazer, que o rei Nabucodonosor mandou. Eles olharam a estátua e falaram: não. O rei Nabucodonosor soube disso, ficou zangado, irado, e ordenou que os 3 homens fossem colocados dentro da fornalha ardente. A Bíblia diz que o rei mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais e que os soldados responsáveis por colocar os 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, dentro da fornalha ardente, que o fogo estava tão alto que queimou o soldado que ia levar eles foi queimado. Então, seguindo as ordens do rei, Sadraque, Mesaque e Abidnego, com suas roupas e as mãos amarradas, foram jogados na fornalha ardente. Entretanto, dentro dela, eles não se queimaram, nem ficaram com os cabelos chamuscados ou roupas queimadas. Olhando para a fornalha, Nabucodonosor disse: não colocamos 3 homens dentro da fornalha ardente? Seus ministros concordaram com ele. Por que é que há 4 homens com eles? E assim foi. Uma vez que o Filho de Deus estava com eles, então os 3 homens saíram da fornalha ardente. Eles saíram ilesos, sem nenhuma queimadura. Os 3 homens saíram da fornalha ardente sem serem atingidos pelo fogo. E Nabucodonosor disse: abençoado seja o Deus que protegeu esses servos. Ele me mostrou por que esses homens oram para ele. Mais tarde, o rei Nabucodonosor promoveu os 3 homens para altas posições no reino. Quem era o 4º homem que estava com eles na fornalha ardente? Quem estava com eles naquela fornalha ardente é o mesmo Deus que está com a gente hoje, nos dando força, nos dando fé para vencer as tentações, para nos livrar das nossas fornalhas ardentes,
das tentações que nós passamos. É Ele que nos dá força, que nos dá fé quando a gente ora, para a gente, se livrar das situações difíceis, se livrar, às vezes, das situações que as outras pessoas querem nos colocar, para que a gente negue a nossa fé, para que a gente perca a nossa salvação. É o mesmo Deus. Você talvez já tenha passado por perseguição. Você talvez já tenha sido provado a negar a sua fé, a fazer coisas erradas que você, na verdade, não queria fazer, mas não queria sair de chato da escola, de crentão, de besta, né? E aí, às vezes, por não estar orando de verdade, conforme a Bíblia diz, por não estar orando e lendo a Bíblia todos os dias, a gente fica fraco e às vezes comete essas coisas, né, que as pessoas mandam a gente fazer, se prostrar, a adorar outros deuses, a fazer coisas erradas. Mas a gente orando, pedindo a Deus força e fé, Ele está com a gente em qualquer situação, na fornalha, nas horas alegres. Então, às vezes, você pode ter passado por essa situação de alguém ter mandado você fazer algo que não está na Bíblia, ou que a Bíblia diz que é errado. O que fazer nessas horas? Você já pode ter passado na escola, uma situação da professora da escola falar da criação do mundo, que é sobre a evolução, que o homem veio do macaco. O que é que a gente deve fazer? Declarar a nossa fé, o que a gente acredita, e falar da criação do mundo conforme a Bíblia, que foi Deus o Criador, que Deus é o Criador de tudo. Pedirem para que guias interiores, ou para que você pegue uma pedra e declare algumas palavras. Essas coisas todas estão erradas, não está na Bíblia. E o que a Bíblia diz é que a gente não deve fazer essas coisas. Então, você deve dizer o quê? Não, eu sirvo a Deus. É a Deus que eu oro, é Deus que me protege. Não é guia, não é outros espíritos, não é pedra, nada disso. E você declarar, como fez esses 3 homens, que não vai se curvar a outros deuses. Quando disserem, tem que ir para uma festa de Halloween na escola, tem que se fantasiar. Diga, não, eu não sirvo a Deus de mortos, eu sirvo a um Deus vivo que ressuscita, que não gosta de trevas, é um Deus de luz. E, mas tia, vale ponto, eu vou perder de ano. Papai e mamãe, vai lá na escola, você tem o direito de, não fazer, passar uma outra atividade para você, porque é sua fé, é o que você acredita. E você, não negar Jesus, não negar a Deus, não se curvar a essas estátuas que estão querendo colocar no lugar de Deus. Então, você tem que ter a coragem, orar, pedir a Deus, Deus me dê força para dizer que eu não vou fazer. Eu não vou participar de Halloween porque Deus não gosta. Porque a Bíblia diz que é errado estar cultuando, estar se alegrando com mortos. Ok? Quando essas situações surgirem, peça a Deus para te ajudar. Passe o tempo orando, vigiando. Passe o tempo ali em voz baixinha, vigiando, orando, pedindo a Deus para te cubra, que cubra sua mente, o seu coração, que você não queria estar ali, que você não queria estar fazendo essas coisas, que Deus vai te ajudar. O que a gente também pode fazer nessas horas é pedir a Deus para que nos lembre versículos da sua promessa e da sua proteção para a nossa vida. Mas como é que Ele vai lembrar isso para a gente se a gente lê a Bíblia? Se a gente está sabendo o que é que tem na Bíblia. Senão, o que a gente não lê e nunca viu, Ele não tem como nos lembrar, tá bom? E Deus está com você. Ele dará força e a coragem para você ficar firme. Lá em Efésios 6:10, vai lá ver o que é que Deus fala em Efésios 6:10 para te dar força e coragem nessas situações. O Senhor estava com aqueles 3 jovens naquela fornalha. Mesmo entre as chamas ardentes, aquele fogo alto, eles estavam protegidos. E a Bíblia diz que eles estavam, alegres, lá dentro daquele fogo. E o rei ficou espantado. Como é que pode aquilo? Hoje, qualquer pessoa, qualquer chama pequenininha, se a gente for botar o dedo, a gente se queima. E eles não ficaram, nem com o cheiro das cinzas eles ficaram. Por quê? Porque Deus é fiel. Sendo fiel, a gente precisa ser fiel a Ele, por amor a Ele. Desse Deus que estava com eles na fornalha,
é o mesmo Deus que a Bíblia diz que, ó, está com você desde a barriga de sua mãe, desde quando você era, ó, um feto, enquanto você estava na barriga de sua mãe, sendo formados seus pés, seus braços. Desde lá, Deus te conhece e Deus tem te guardado nas mãos dele. Tem te guardado de tanta coisa que às vezes você não imagina, tantas coisas ruins que você poderia passar, ou às vezes está passando, mas Deus tem, ó, te fortalecido, te segurado nas fortes mãos dele. Então a gente precisa ser fiel, ter coragem, ser firme, forte em qualquer situação que peça a gente para negar a Deus e a gente dizer, ó, não, eu sirvo a Deus, eu sou cristão, eu sou crente e ó, eu não gosto, não faço coisas erradas porque não agrada a Deus. Por causa da firmeza e da coragem daqueles 3 homens, o que aconteceu? O rei decretou que todos deveriam honrar o verdadeiro Deus. E ó, o rei deu aos 3 jovens novas posições de honras. Tá vendo? A partir da posição daqueles 3 jovens, o rei decretou que todos deveriam adorar a Deus. E esses 3 jovens receberam honra. Por quê? Porque honraram a Deus. Imagine a gente dizer na escola, em qualquer outro lugar, na nossa rua, que estão querendo fazer, que a gente faça coisa errada e a gente defenda a Deus e diga, não vou fazer. E aí, a professora manda todo mundo orar a Deus. Todo mundo ser que nem você, que nem o seu testemunho. Seria o coração de Deus ia ficar tão feliz, tão alegre. Você estaria evangelizando muitas pessoas. Então, quando a gente deixa de fazer coisa errada, a gente também está evangelizando. A gente não precisa falar nada, a gente não precisa ler a Bíblia para ninguém, que às vezes, né, a gente tem vergonha de falar para Jesus, de Jesus para as outras pessoas, mas só de você não participar de coisas erradas, não participar de roda de crianças, de jovens que estão fazendo, estão se cortando, não pode, né? É errado. De que vão fazer bullying com uma criança e você dizer, não, não faço isso. Você está honrando a Deus. Você está testemunhando que você serve a um Deus que não gosta dessas coisas. Deus honrou a coragem daqueles 3 homens. E Ele também vai honrar a sua coragem, a sua fé, a sua determinação e a sua vontade de não fazer coisas erradas. Eu oro, peço a Deus que essa semana Deus mostre a vocês, dê a vocês uma situação para que vocês defendam a sua fé, ok? Vamos orar juntos? Deus, amado Pai, eu peço, Senhor, por cada criança que está vendo esse vídeo, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os cubra com proteção, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê, Deus, força e coragem a eles para se livrar das situações difíceis. Em nome de Jesus, que possamos nos reunir, que estejamos seguros quando a gente for nos reunir, que não esteja mais com essa doença, com essa pandemia. Em nome de Jesus, que cada um dessas crianças e famílias aqui representadas estejam seguros, firmados nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Beijos!